jogo contra o Palmeiras era para entrar com o Ramiro, sobrecarregou o Gabriel. Tá aí o Leandro falando um pouco sobre isso, e a avaliação interna é um pouco essa, viu, Leandro? De que não em caso do Ramiro, mas a gente trouxe a matéria hoje, os bastidores aí do Day After do Corinthians, até a chamada nossa da Home, mostra um pouco isso. Primeiro, de que teve reuniões ali entre jogadores com jogadores, comissão técnica e jogadores, comissão técnica com comissão técnica, diretoria com comissão técnica, enfim, foi um dia de muita conversa, de entender o que aconteceu, por que o time que tomou um gol nos últimos 7 jogos, tomou 4 em 90 minutos. Um gol em 7 jogos. Tomou 4 em 90 minutos. Alguma coisa foi errada. E não é só a qualidade do adversário. O Corinthians pegou, por exemplo, dentro desses 9, pegou o São Paulo. Então, nessas reuniões, a autoanálise que foi feita, basicamente, é o seguinte, conversando com as pessoas, tanto próximo dos jogadores, próximo da diretoria, eles chegaram a uma conclusão de que o maior erro foi ter feito uma análise em cima do momento do time, depois do 5-0, pensando no 5-0, no bom momento do time, e não pensando uma análise, deveria ter tido um foco maior no próximo adversário, nas qualidades do próximo adversário, e não no que tinha feito até então. Essa basicamente foi uma análise que foi feita interna para vocês entenderem o que eles chegaram mais ou menos à conclusão do qual foi o tamanho do erro deles que eles tiveram de não focar. Claro, você deveria pensar sim no bom momento que você estava, sim na goleada, sim no seu desempenho, pensar na confiança que você estava, mas sem abrir mão de lembrar de que você pegava um time que estava bem, que é finalista da Copa do Brasil e da Libertadores, que estava jogando em sua casa, que estava jogando no campo sintético, que é diferente do gramado da Neoquímica Arena. A grama sintética normalmente dá uma segurada até muito mais na bola do que aquela grama lisa da Neoquímica Arena. E faltou talvez esse entendimento de que era preciso focar. E nisso entra esse lance. Pô, peraí, contra o Fluminense em casa, eu vou de Cantilho. Não tem o Ramiro, eu vou de Cantilho. Eu vou abrir um pouco mais. Como vai acontecer muito pronto contra o Sport? Eu posso abrir mais o time. Peraí, eu vou pegar o Palmeiras fora. Eu vou fazer uma análise e vou fazer o time relacionado ao Palmeiras. O que esses caras estão fazendo? Eu acho que eu vou dar uma segurada maior. Vou fazer como eu fiz contra o Inter. Fui pegar o líder do campeonato. Eu vou dar uma segurada aqui. Mesmo em casa, eu vou jogar atrás da linha da bola, vou sair numa boa. Então, eles chegaram numa conclusão de que eles não, de maneira geral, deveriam ter feito mais. Focar mais no Palmeiras, nas suas qualidades, nos problemas que o Palmeiras poderia criar, do que simplesmente ficar muito preso ao bom momento do time, ao momento que veio de 5-0 numa goleada, e acho que faltou esse... E ali é de todo mundo. Diretoria, jogadores e comissão técnica. Não foi só um que errou. E aí aconteceu o que aconteceu, você tomou 4-0 num derby que não acontecia desde 2004, para vocês terem uma noção que isso é muito raro mesmo. É muito raro. E o título aí da matéria fala em novo objetivo. O objetivo que eu também, conversando com as pessoas, eu apurei, foi de que eles têm noção de que o derby ele afunda, cara. O derby afunda. Ou o derby te levanta. O derby tem esse poder. E eles têm essa noção de que se agora não for feito um trabalho ontem, hoje e amanhã, você pode desandar a maionese, perder do Sport, perder do Red Bull e acabar a sua chance de Libertadores e tudo pro ralo e até depois voltar a flertar com o rebaixamento, apesar de faltar 3 pontos. Porque o derby, infelizmente ou felizmente, ele tem esse poder, cara. Ao longo da história, foram várias vezes que o derby atrapalhou o Corinthians ou levantou o Corinthians. Vocês vão lembrar, a maioria de vocês vai lembrar, 2011. 3 dias depois do Tolima, o Corinthians pega o Palmeiras no Pacaembu com torcida contra. A torcida do Corinthians era minoria no estádio. Ainda tinha 2 torcidas na época. O Júlio César pega até pensamento, salva 1000 bolas, salva 1000 gols. 1000 gols o Júlio salva.
O Alessandro faz no final, o Corinthians ganha 1-0, aquilo reergue o time e o Corinthians se organiza de novo para ser campeão brasileiro no fim do ano. Mas se o Corinthians tivesse perdido aquele dia, 3 dias depois do Tolima, tomado olé no segundo tempo, o Tite talvez não teria vivido 2012. Muito provavelmente não teria vivido 2012. Era muito difícil. O Tite fala sobre isso até. Quando você bate papo com o Tite, ele fala que ele é muito agradecido ao Júlio. Porque o Tite também sabe que ele teria sido mandado embora e nada teria acontecido depois se o Corinthians perde do Palmeiras. Mas não, ganhou e se reergueu. Então, internamente, eles têm noção que um 4-0 para o Palmeiras pode derrubar o moral do time, pode derrubar o time, psicologicamente. Então, o trabalho ontem, hoje e principalmente amanhã, vai ser nesse sentido, é de tentar retomar dizendo, a história passou, aconteceu, já erramos, se a gente vencer, a gente dá uma retomada de novo, faz mais 3 pontos e vamos seguir em frente. Esse é o trabalho do Mancini agora. Esse é o principal trabalho. Porque o derby ele tem poder de derrubar você. A história mostra isso. E a derrota de 4-0 é uma derrota pior ainda. Pior ainda.